Olá, a paz de Cristo para todos. Gostaria de convidar a todos que pudéssemos juntos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Essa semana estudaremos a lição 4 e essa lição está baseada no texto Josué 9, 3, 5, Josué capítulo 9, versículo de 3 a 5. O título é Josué, quando a adversidade é decepção. E quem é a autora desse estudo é Lina Silvana de Abreu Xavier de Oliveira, bacharel em Educação Religiosa pelo IBER, em Pedagogia, Fonoaudiologia, redatora da revista Aprendendo, da editora Convicção, membro da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, São Gonçalo. Desde já queremos agradecer a nossa querida irmã que o Senhor tem inspirado ela fazer esse estudo e falando de um personagem bíblico importantíssimo que é o Josué, estrategista de guerra, vamos dizer assim. E desde já convidamos a todos para assim participar juntamente com esse vídeo aula desses personagens. Ela começa assim o estudo, representando. Aliás, eu vou fazer uma pequena biografia desse personagem. E a biografia da nossa escritora aqui, ela vai estar na descrição para os irmãos estar assim acompanhando direitinho. E diz assim: o nome de Josué, de Oséias, significa salvação. É o nome original dele era Oséias, de Josué. Então, isso está em Números 13, versículo 8, que eu vou ler aqui. Da tribo de Benjamim, Oséias, filho de Nun. E também, em 13, é isso mesmo, 13, 8. Sim. O significado de Josué, o Senhor é a salvação. Isso está em hebreu. O nome dele depois foi mudado. O nome dele foi mudado. O nome dele era Oséias e Moisés passou a chamar ele de Josué. Então, o nome dele é o Josué, que significa o Senhor é a salvação. Eles são da tribo de Efraim, que já falei, né? Então vamos partir agora para o estudo. O representante na lição de hoje é Josué, homem escolhido por Deus para ser o responsável e a liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Ele sucedeu Moisés. Então, o sucessor direto de Moisés foi Josué. A sua história é narrada no livro que leva o seu nome, mas em outros textos encontramos fatos importantes em Êxodo 17, 8 e 16 e 31, 11. Que os irmãos depois possam ler esses textos. Encontramos Josué recebendo função para comandar uma tropa israelita, sendo escolhido por Moisés como seu assistente pessoal. Então, algumas coisas fizeram com que Josué... Na verdade, Josué ser escolhido, Josué sempre foi preparado ali, sendo o ajudante de Moisés. Estava diretamente ligado a Moisés. Vamos ler, então, esse texto para nós termos uma compreensão melhor, né? Como já falei, a escola bíblica é a Bíblia, né? E nada melhor do que nós falar somente da Bíblia. Porque a Bíblia é a verdadeira revelação aos homens. Deus se revelou aqui a sua história para que nós conhecêssemos a história dele através da sua palavra, que é a Bíblia, relatada e escrita e impressa. E está aqui, né? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Isso mesmo? Êxodo 17, em Refidim. 8
a 16. E com isso ordenou Moisés e Josué escolher os homens que saem a peleja contra Amaleque, e amanhã estarei no cimo do outeiro do bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. E ele na assentou. Arão e Ur sustentavam a mão, um ao lado e o outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes ao pôr do sol. Josué desbaratou Amaleque e a seu povo, fio a espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso em memória em um livro, repete a José, porque ele de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Moisés edificou um altar e chamou o Senhor a minha bandeira. E disse, portanto, o Senhor jurou e haverá guerra do Senhor entre Amaleque e de geração em geração. Eu estou lendo, irmão, a revista aqui, a Bíblia, Almeida, revista atualizada. Eu tenho a outra corrigida e agora também estou usando essa revista. Essa tradução, né? Então, irmãos, ali foi o princípio da entrada do povo a Canaã. E relatando aqui, Êxodo também 33, vamos ler isso aqui, 33:11. 33:11. Falava o Senhor a Moisés face a face. E como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial com o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não apartava da tenda. Então, é o que eu já tinha dito. Josué foi criado ali diretamente com Moisés. Ele era ajudante pessoal de Moisés. E diz assim, da tribo de Nun, da tribo de Efraim, de acordo com o número. Então já falei aqui sobre o significado do número de Oséias e o significado do número de Josué também. Então, estão dentro do panorama, é a salvação, né? O nome é muito importante. Hoje em dia, as pessoas escolhem o nome dos seus filhos, mas não dão a devida interesse em saber qual o significado desse nome. Isso vai ajudar muito na vida pessoal. Quando o povo do Egito foi liberto, Josué já tinha mais de 40 anos. No momento em que Moisés recebeu a lei, Josué era seu auxiliar e acompanhava os seus encontros com o Senhor. Então ele estava diretamente ali aprendendo até do Senhor. Isso nós vamos ver em Êxodo 24:13, 32:17, 31:11, que foi o que eu li, e número 21, 28. Vamos ler esse aqui, o último aqui, número 21, 28. Os outros irmãos conferem depois com a sua Bíblia, né? Vai estar acompanhando o estudo. 28. Porque o fogo saiu de Esbom, a chama da cidade de Seom, e consumiu Ar de Moabe, e os senhores dos altos de Arnon. Então aqui está entrando na terra de Moabe. E o Senhor ali está fazendo, porque ele não queria deixar passar pelos seus territórios. E Deus tinha que cumprir a missão de chegar à terra de Canaã. E precisava passar. Ele pediu, mas ele não deixou, então o Senhor permitiu que fizesse guerra. Houve guerra, na verdade, né, para a conquista de Canaã. Primeiro ponto, aproveite todas as oportunidades para aprender. Interessante essa colocação aqui, né? Que muitas das vezes você está do lado de uma pessoa, mas você não está nem aproveitando a oportunidade. Mas aqui Josué pode aprender muitas coisas com Moisés.
todas as instruções que se recebia de Deus e presenciar esperar a fidelidade de Moisés. Com certeza transformou a vida de Josué, suas atitudes. Moisés foi extremamente usado para desenvolver em Josué o caráter de paciência e mansidão e liderança. Isso aqui vale para todo sentido, irmão. Nós devemos ensinar quem tem seus filhos, né? Eu não tive essa graça, mas quem teve de ensinar a liderar, ser um líder dentro da sua casa, a aprender as coisas de casa, como consertar uma lâmpada. Essas coisas o pai deve ensinar. Mas também serve para a administração de um comércio, de uma indústria. E aqui, a liderança, formar líderes é muito importante. Nós estamos precisando de líder realmente nessa nação, até mesmo politicamente, que nós estamos aí muito aquém de ter bons líderes, até tirar dentro do seio da igreja para administrar uma cidade, um governo, quem sabe, né? Mas com boas intenções também. Tem que ter um coração voltado para Deus nesse propósito. Na escolha de Deus espia para observar a terra de Canaã, e todos que ali habitavam, estavam Josué e mais 11 homens, Números 13, 8 a 14. Os irmãos podem conferir. Então foi escolhido dentre essas pessoas, cada um de uma tribo, irmão. Cada um representando uma tribo. E Josué estava nessa tribo, na tribo de Efraim. Dentre todos que foram enviados para essa missão, Josué e Caleb foram os únicos que continuaram em defesa da invasão de Canaã. Por quê, irmãos? Porque eles tiveram a visão de Deus. Eles foram lá, espiaram. Uns tiveram uma visão diferente. Acharam que não poderia vencer porque eles eram considerados como gafanhotos aos olhos daqueles homens, que eles tinham estatura. Mas Josué não. Josué e Caleb, eles tiveram uma visão diferente. Eles puderam perceber o quanto a cidade era boa. Olha só a visão de um líder. Analisar tudo. Eles demonstraram confiança na pessoa de Deus. Eles sabiam que o que Deus tinha falado, eles iam conseguir sobre a terra que havia de conquistar. Então já estava garantido. Deus estava ali, meu irmão. E muitas coisas Deus fala ao nosso coração, dizendo, vai que eu sou contigo, estou contigo. Estou contigo todos os dias. Então, nós pomos em dúvida aquilo que Deus já falou. Quando Moisés percebeu que seu tempo na terra estava acabando, escolheu Josué de forma oficial. Deus já está preparando também, através de Moisés, esse líder. Então, é necessário que nós foquemos nesse assunto também, para que desenvolva líderes na liderança da igreja, no seu lar, na sua casa. Hoje, muitos filhos querem estar debaixo do teto dos pais, não saem, não conquistam, porque não foram preparados para sair da sua casa para adquirir as coisas. Hoje os pais são muito protecionistas e não deixa o filho criar asas, como diz aí, né? E Moisés estava atendendo a ordem do próprio Deus, quando sentiu que sua liderança acabaria antes de entrar em Canaã. Josué passou a ser um novo líder do povo de Israel. Então, quando a morte de Moisés, que Deus iria recolher Moisés, e nós sabemos por que Deus recolheu antes dele entrar, porque ele se irou e não obedeceu uma voz de Deus, e Deus falou só, não, já que aconteceu isso, eu vou recolher. E aqui, Josué já estava praticamente preparado. Em uma reunião solene, Josué recebeu autoridade perante o povo de Israel. Outra coisa que nós devemos fazer, as pessoas devem fazer, a liderança da igreja, se vai levantar um líder, dê apoio. Esteja por trás, apoiando, auxiliando, né? E mostra, esse daqui tem uma virtude. Na sua casa, o seu pai, a sua mãe, deve sempre aconselhar e tá apoiando as coisas que realmente devem ser apoiadas. E ordenou, conforme o Senhor havia falado. Josué foi advertido pelo próprio Deus quanto ao ser corajoso e forte, pois precisaria de cada um para continuar conduzindo o povo à terra que havia recebido.
Não basta dar um cargo, uma função. É necessário apoiar, dar estrutura para que essa pessoa. Eu estou falando pai assim porque isso aqui está abrangindo todo tipo de liderança, familiar, estrutura. E hoje nós vemos muitos maridos sem autoridade. Por quê? Porque esqueceram que ele é o provedor, que ele esqueceu que ele que é o cabeça, na verdade, instituído por Deus. Ainda que a mulher tenha ascensão, não estamos tirando qualidade das mulheres, inclusive essas lições desse trimestre, as mulheres estão realmente trazendo um assunto muito bom para a escola bíblica dominical, falando de líderes e realmente homens que foram destacados. Então vamos assim, pois precisamos de cada um para continuar conduzindo o povo à terra que havia recebido. Então essa é a missão de Josué, conquistar aquela terra. Segundo ponto, confiar traz segurança e vitória na adversidade. Confiar traz segurança e vitória na adversidade. A adversidade nós podemos dizer que são as barreiras, as lutas cotidianas. Algo que fica muito claro para Josué é a promessa de que Deus estaria com ele. Ó, já falei, Deus está contigo, Deus está à frente, Deus está na retaguarda, Deus estava com eles e está conosco também. Essa que tem que ser, né? E Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele foi para o Pai, preparar lugar, mas não deixou órfão. O Espírito Santo de Deus está conosco, está cuidando do seu rebanho, da sua igreja. Ser acompanhado por Deus durante toda a missão lhe daria confiança suficiente para continuar a grande conquista. Foi o que Josué fez, confiou. Olha, e as lutas de Josué foram grandes, que tinha que atravessar aquele rio, o rio, talvez seria no momento da fase de que estaria mais cheio. Depois, uma barreira na frente que seria uma muralha da entrada daquele lugar, que é Jericó. E os irmãos viu que Deus tomou toda a providência, a conquista, basicamente foi Deus que fez. Mas ele foi um instrumento usado para liderar aquele povo para conquistar. Assim que Moisés morreu, Deus o encoraja de forma particular. E Josué, eu quero ler isso aqui, que é logo no início, é muito lindo a forma como Deus tratou Moisés aqui, Josué, encorajando ele, e isso serve para nós também, nesse momento de grande aflição do povo, principalmente o povo crente, cristão. Diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a José, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha a promessa. E aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então já era uma promessa. Tudo aonde eles pisassem, ali, aquela conquista, seria dado a ele. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, como a terra do grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Olha, se eles entrassem mais adentro, aquelas terras seriam deles, porque até o grande rio Eufrates, e o rio Eufrates é lá em cima, hein, irmãos? E ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem desampararei. A promessa de Deus é que ele não desampara os seus. Ser forte e corajoso, porque tu farás o povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Então somente, ser forte, muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde queres que andares. A lei foi importante, os mandamentos. Mas hoje nós temos a lei do Evangelho, a lei de Cristo. E nós devemos meditar nela dia e noite, como está lá no livro de Salmos. Bem-aventurado aquele que lê e obedece também, né?
Não te mandei eu? Olha só, a chamada mesmo de Deus. Não te mandei eu? Esforça-te, corajoso, não tema, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O Senhor Jesus é conosco, irmão, e nós temos que ter essa confiança. Essa foi a promessa de Deus para Josué. Não foram poucos os obstáculos enfrentados por Josué, logo no início da sua liderança. Já tinha comentado aqui. Mesmo sendo um homem tão experiente, vivido em longo tempo de intimidade com Deus, Josué não ficou livre das provações diárias. Com certeza, quando você se torna crente em Jesus, as provações vão estar aí. E isso é bom, porque vai provar se nós queremos realmente estar com Cristo ou não. Lembra que muitos os discípulos, no início, queriam ver Jesus, estar com Jesus, e nós temos fatos tão interessantes como de Zaqueu, como de Nicodemos. Eles queriam estar com Jesus, mas uma certa... E muitos que já andavam com Jesus já não queriam mais, porque as palavras foram duras, não é duras, verdadeiras, né? Porque a palavra de Deus é verdadeira. Então, irmãos, é o seguinte, Josué ficou livre das provações. Não ficou livre das provações, o que ele exigiu confiança e dependência no único que poderia mudar o rumo e resultado adquirido com essas provações. O único é Deus, né? E alguns exemplos disso podem ser visto quando o povo precisar atravessar o Rio Jordão. Eu já tinha comentado aqui. Foi um momento de grande aflição. Talvez, não sei o que se passou no coração de Josué, mas ele deve ter um perrengue aí, enfrentar o exército dos cananeus. Ó, e logo após passar esse Jordão, enfrentar... No capítulo 3 do livro de Josué, tem uma descrição como Deus sobrenaturalmente interrompeu as águas do Jordão e quando o sacerdote que levava a arca da aliança pisado nas águas. Assim o povo de Israel passou em seco, marchando em direção a Jericó. Foi um ato parecido. É interessante que muitos duvidam daquela travessia lá no Mar Vermelho. Mas eles não falam também do Rio Jordão, né? Era para comentar alguma coisa, mas não, o que Deus faz não tem como tirar o crédito de Deus. E eles passaram a ser um processo parecido lá com o do Mar Vermelho. Confiar em Deus era o que mantinha a liderança de Josué. Só Deus mesmo, irmão, para livrar. E hoje nós passamos por uma crise severa que essa enfermidade surgiu aí. Está aí, né? Entre nós. E tem a crise do emprego, desemprego, muitas coisas. Mas cremos que Deus está no controle. Aliás, irmão, Deus nunca saiu do controle. Esse é um ponto que eu sempre friso. Deus vai ser Deus em qualquer lugar. Ah, vem a crise, vem a fome, vem a peste. Deus é Deus e Deus está no controle. Ele obedecia a cada orientação que Deus lhe dava e isso trazia vitória. Algumas táticas eram inacreditáveis. Olhos humanos nem imaginavam que poderia ser realizado. Quem imaginaria, né? Que as águas se separariam e permaneceriam. Que o correto é o que? As águas ir ao encontro do mar. É uma descida, né? Assim como a tomada de Jericó, nessa conquista, o sacerdote e o povo marchavam ao redor da cidade. Irmão, você vê a prova, talvez a ansiedade, depois de... Não aconteceu nada, mas o que Deus está fazendo é que a vitória não ia ser alcançada pelo homem, mas sim por Deus, pelo a providência de Deus. E ao sétimo dia, eles tocaram as buzinas. E o povo gritou com grande brado e as muralhas de Jericó caíram. Hoje nós estamos esperando as buzinas de Deus, né? As trombetas de Deus. Parecido 7, né? 7, vamos dizer aqui, 7 dias. Deus tem uma contagem no seu calendário, né? E estamos esperando essa trombeta tocar. E ela vai tocar, com certeza. E vai ser grande estrago, porque ali consumará uma das obras de Deus. Essa próxima provação tem a ver com a conquista da terra dos cananeus.
Deus deu uma grande ordem muito clara. Mas das cidades desses povos, que o Senhor teu Deus te dá como herança, não deixarás com vida nada que tem fôlego. Era a ordem de Deus. Por quê, irmãos? Porque tanto Deus queria destruir aquele povo? Porque ele foi um povo idólatra. Um povo que nunca valorizou o amor de Deus. Apesar de uma terra próspera. Canaã era uma terra que emanava leite e mel. Tinha tudo. Mas eles faziam coisas do arco da velha, vamos dizer assim. Passavam os filhos no fogo, idolatria. Então Deus queria trazer eles ao conhecimento que existe um Deus que controla tudo, que é soberano, que está no controle, independente de quem seja o rei na terra, Deus é Deus. Pelo contrário, tu o destruirás por completo, os heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, conforme ordenou o Senhor, teu Deus. Então vamos ver aqui em Deuteronômio, está pertinho aqui, Deuteronômio 20, 16, 17. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá, herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor, Deus destruirás totalmente os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Está espirrado, perdoe. Então, irmãos, Deus estava falando que essas cidades próximas ali tinham que ser destruídas para não contaminar eles. Deus já preservando eles, para que não trouxesse a idolatria. Por isso que Deus disse, não terás relação com eles de gênero, não vai dar aos seus filhos, a sua esposa. Não, vocês vão ser separados, porque vocês vão ser sacerdote real de Deus. Vocês vão levar a mensagem de Deus ao mundo. Essa era o propósito de Deus, uma nação santificada, sacerdotal. E o que aconteceu, irmão? Nós vamos ver mais à frente. Um povo ali, residente, se fingiu e foi ao encontro deles, temendo a morte. Desviar o olhar de Deus conduz ao erro. Olha só, quando nós desviamos do autor e consumador da nossa fé, como está escrito lá, nós esquecemos das promessas de Deus. As nações que viviam ao redor de Israel deveriam ser destruídas totalmente. Porém, havia uma regra diferente para as nações que viviam longe de Israel. Então, só ali, nessas nações, que Deus queria destruir, porque ali estava um mal arraigado ali neles, né? E Deus não queria que eles contaminassem o povo de Israel novamente. Quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, tu lhe prosperarás paz. Se ela te responder paz, te abrir as portas. Todo o povo que ali se achar será sujeito a trabalho esforçado e te servirá como escravo. Mas se, pelo contrário, não quiser tua paz, mas a guerra tu sitiarás. Sitiarás cercar, né? Isso está em Deuteronômio 10, Deuteronômio 20, 10, 11 e 15. Então já estão pertinho aqui. Vamos dizer aqui. 20, 10. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe a paz. Se a sua resposta é de paz, te abrir as portas. Todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirás. Isso. E assim farás todas as cidades que estiveram muito longe de ti. Muito longe, né? Que não foram cidades destes povos. Então, exclusivamente ali Deus queria tratar com essas nações e desarraigar esse mal ali. Né? De acordo com a ordem de Deus, poderia haver uma aliança com o povo que morasse longe, mas de forma alguma com aquele povo que ao seu redor. Tudo isso porque Deus conhecia o tamanho da corrupção por parte do povo que ali vivia. Aqui, irmão, tem uma lição para nós hoje. Não ter parte com o mundo. E Deus sabe que o mundo é corrupto. Mundo, quando a gente fala mundo, a gente fala costume, tradições, manias. Tudo que envolve a destruição moral de um povo.
por parte do povo que ali vivia. Era um povo que andava longe de Deus, mas conhecia as promessas vindas deles. E eles tanto conheciam que temiam por sua vida. Então eles conheciam que Deus era um Deus justo. Os moradores de Gibeão, com medo do que lhes poderia acontecer, por morarem perto, montaram uma narração para enganar a Josué e seu povo. Eles simularam a caminhada como se estivesse vindo de muito longe. Esse povo de Gibeão, essa aldeia, né? Eles eram dali mesmo. Mas para enganar, para não sofrer as consequências, eles forjaram essa história para conseguir uma aliança com Israel. Olha só, tudo que falava era mentira, mas Josué acreditou. Às vezes na vida as pessoas pegam muito mentira e nós não estamos apercebidos. Eles receberam a aliança que tanto queriam, porém passaram 3 dias da aliança, os israelitas ouviram que eles eram vizinhos. Ó, e a causa da sua desonestidade, os gibeonitas foram amaldiçoados e passaram a ser escravos, lenhadores, tiradores de água para a comunidade. Então, a sentença deles foi essa, né? Ser escravo ali. Josué acabou fazendo aliança com seu inimigo, achando que estava tomando a melhor decisão. A precipitação fez errar. O que aconteceu aqui, irmão, que a autora está trazendo, é que nós muitas das vezes não consultamos a vontade de Deus. O certo era que ele pegasse ali as pessoas para consultarem a Deus, perguntar: oh, Deus, que povo é esse que está surgindo? E eles não ouviram a voz de Deus. Então, irmão, é necessário que nós estejamos atentos a ouvir a voz de Deus. Uma das maneiras que nós temos de ouvir a voz de Deus é da leitura da Bíblia e oração. Oração. A oração é a chave de toda a resposta de Deus para o homem. É um meio que nós temos de ter acesso a Deus. Jesus foi um dos homens que orou. E tem uma passagem que diz que Jesus orou a noite toda, para ver a importância da oração na nossa vida. Tudo foi bem armado que Josué deixou de consultar a Deus e acabou por errar. Não consultou a voz de Deus. Precisamos tomar muito cuidado para não sermos enganados e tomarmos uma decisão que não seja aprovada por Deus. Ó. Ao nosso redor teremos mentirosos, falsificadores, atores, olha só, atores, vozes mansas, espertezas e astutícias que tentarão desviar da nossa atenção da verdade e do motivo para a nossa caminhada se tornar vitoriosa. Então, uma da maneira de você se tornar vitorioso ouvindo a voz de Deus. É necessário tomar cuidado e procurar a direção de Deus. Aquilo que você vai fazer, você pergunta a Deus se pode ou não. Ou você faz, se der certo, Deus, se não der. É necessário ouvir. A cada passo devemos buscar o conselho de Deus. Coisas que parecem claras e óbvias. Precisamos tomar cuidado com as armadilhas que o inimigo nos apresenta como fosse melhores saída e nos faz desviar o olhar daquele que tem poder para suprir as nossas necessidades. Então, temos que ter cuidado. Quarto ponto, para nos decepcionar. Quais são as armadilhas do dia de hoje? O que pode nos fazer desviar da presença de Deus? O que acha que os amigos, mas na verdade está usando como coraça para disfarçar um engano e mentira? E quais as adversidades que enfrentamos todos os dias? São as perguntas que os irmãos depois podem refletir. Primeiro, a falta de tempo. A falta de tempo é um dos motivos mais graves que temos. Temos todo o tempo do mundo para inúmeras atividades, para as coisas de Deus. Não dá. Não dá para Deus, não tem tempo. Segundo ponto, o celular no lugar da Bíblia. É um ponto. O celular tem tomado o lugar da Bíblia em várias situações. São mensagens, redes sociais, jogos, conteúdos novos o tempo todo. Mas, irmão, nunca é dispensável, nunca é substituído a palavra de Deus, a verdadeira. É a Bíblia. Meditar, ler, examinar, minuciar, buscar fonte. Então tem que ter. Hoje existe uma palavra fake news. Tem que examinar até as pregações hoje em dia. Terceiro ponto, a televisão no lugar da oração.
Faz parte da nossa rotina, aquela série, filme, programa, mas foge da nossa rotina falar com Deus. Foi o que eu falei. A oração é a base que sustenta o cristão. Quarto ponto, métodos ilícitos para a conquista de um emprego, dinheiro. As propostas corruptas que alcançar o objetivo profissionais financeiros são inúmeras e crescem dia após dia. Tem que ter cuidado até na vida secular, as formas como se faz negócio. Tem que ver, gente, essas coisas. A falta de compromisso com o bem mais precioso que Deus nos deu, a família. Hoje a família é bombardeada de tudo quanto é lado. Os irmãos têm vindo aí. Negócio de gênero, escola se tornou um lugar perigoso para aprender, que às vezes quer influenciar as crianças nos caminhos mal. E interessante, irmão, que esse ano é um ano que as pessoas estão jogando a culpa. Esse aqui é um pensamento meu. Os irmãos podem criticar, podem falar o que quiser, mas é um pensamento meu. Se a educação é tão importante, por que não tem escola esse ano? Por causa do vírus? Será que é realmente? Não sei. Deus sabe. Olha lá. Família tem ficado em último lugar na escala das prioridades, enquanto a atenção é voltada para os amigos, empregos, sociais e entretenimento. Isso aqui acontece muito. As amizades, entretenimento, família, último lugar. Sexto ponto. A substituição da comunhão na congregação. Isso aqui, irmão, é um negócio muito importante. Hoje se fala muito em desigrejado. Hoje se ouve a grande escala a frase: não preciso da igreja para ter comunhão com Deus. Festas, viagens, reuniões de família e outros motivos favorecem o distanciamento com a igreja. Precisamos atentar para não deixar de congregar, como ao costume de alguns. Hebreus 10, 25. Vou falar aqui um pouquinho sobre isso aqui. Irmãos, desigrejado. Ponto. Realmente não devemos deixar de congregar. Eu não sei, mas você já visitou o irmão? Já procurou o irmão? Já foi na casa do irmão? Esse também é um ponto, irmão. Porque hoje a igreja se tornou, muitas vezes, um lugar só social. Só ali. E esquece de visitar. E tem um versículo bíblico que diz assim: qual é a verdadeira religião? Pergunta. A verdadeira religião, irmão, é aquela que visita os órfãos, as viúvas. Então, antes de falar de desigrejado, eu não estou tirando a palavra aqui, não. Devemos congregar. Mas será que você visitou aquele desigrejado, foi em busca do perdido, como diz lá o filho pródigo? Então, irmão, é importante tudo isso aqui. Eu não estou falando desse ano, não. Mas, e como é que fica essas pessoas? Então, antes de falar de desigrejar, tem que ver se a igreja deu assistência. Sétimo ponto. As orientações do mundo em detrimento das orientações dos líderes de Deus. Buscar ajuda de pastor, líderes da igreja fazem toda a diferença. Elas são as pessoas separadas por Deus para cuidar do rebanho e conduzi-los à direção correta. Concordo. Concordo que o pastor está ali realmente para isso. E deve ser. E tem que ser o pastor. Porque ele é uma pessoa separada por Deus. Falta de paciência para esperar no tempo de Deus. A palavra diz que há tempo para tudo. Eclesiastes 3. Esperar o tempo de Deus é a melhor escolha. O mesmo que pareça mais difícil, sempre será o meio correto de alcançarmos o necessário. No Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Gosto muito desse versículo porque nos dá tranquilidade, que eu sei que o Senhor, a todos os tempos, lá aonde Ele estiver, vai estar olhando para mim. Não só para mim, mas para todos aqueles que confiam nele. A confiança exagerada em nós mesmos. Provérbios 16:3 diz: entrega as tuas obras ao Senhor, os teus planos serão bem-sucedidos. Esse aqui é um ponto que muitas das vezes as pessoas não querem ouvir. Desde o início, lá do Éden,
nós estávamos no controle, vamos dizer assim, aos olhares de Deus. Os irmãos sabem disso. Na viração do dia, no término daquele dia, ele vinha se encontrar com Adão. E tem uma passagem, aliás, eu vou até ler essa passagem em Gênesis, né? E logo aqui no capítulo aqui que diz assim, formação, os animais, aqui, aí quando ele foi, deixa eu ver aqui, e então abriu-se, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-os da presença do Senhor Deus, e o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Já tinha pecado, mas Deus vinha na viração do dia. Isso está em Gênesis 3:8. Então, irmãos, desde o início o homem não quis ouvir a voz de Deus. Qual era a voz de Deus ali no jardim do Éden? Obediência. E aqui diz que nós não devemos ter confiança em nós mesmos. E nós devemos entregar. Então, é isso que falta no homem, se entregar para Deus. Esses são alguns gigantes que enfrentamos e que nos fazem perder a direção de Deus. Em descuido, pode ser responsável por nos tirar do prumo e nos fazer pecar, e invista tempo para voltar-se para o Pai. O que Deus quer é um tempinho para Ele, uns momentos com Ele, ter comunhão com Ele. Primeiro ponto. Quais são os, para pensar e agir, né? Já terminando, já partindo para o final do estudo, vou deixar essas perguntas. Primeiro, quais são os gigantes que estão tendo poder para ter desviado do Senhor? Segundo, o que tem enganado seu coração ao ponto de te fazer pecar? E aqui a orientação dela é que busque na palavra de Deus texto que lhe ajude a enfrentar os gigantes dia a dia. Então, irmão, oração e Bíblia é uma vitamina. Tem um irmão lá na nossa igreja, o irmão Joel, porque ele diz assim, BO, Bíblia e oração. Essa é a vitamina do crente. Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Mas antes de terminar esse vídeo, quero fazer uma oração de agradecimento a Deus pela vida de cada um que vai ouvir esse vídeo. E aquele que ainda não tem conhecido Deus, que vai ouvir essas palavras, abra o seu coração. Como diz aqui em Provérbios 16:3, entrega o teu caminho ao Senhor, para que seus planos sejam estabelecidos. Oremos a Deus. Pai bendito, Deus maior do que todas as coisas. Às vezes não conseguimos dimensionar, ó Deus, o teu poder, a tua dimensão. Mas sabemos que o Senhor é muito mais do que os nossos pensamentos. Estão muito além dos nossos propósitos. Antes que eu nascesse, Senhor, antes que nós viéssemos a esse mundo, tu já olhava com ternura para cada um de nós. E agora, Senhor, eu peço que quando alguém ouvir esse vídeo, abra o seu coração, abra a sua mente, o seu entendimento. E ouve a voz do Espírito Santo que há de falar ao coração do necessitado, daquele que talvez possa ser até o mais milionário, mas que não tem Deus no coração. Deus é tudo por nós. Pai, perdoa os nossos pecados, nossos erros. Liberta, Senhor, nós dos pensamentos ruins, põe na nossa vida coisas do alto, para que os nossos pensamentos sejam estabelecidos diante de Ti. Eu agradeço imensamente, ó Deus, esta oportunidade de falar às pessoas de Ti. É um privilégio, Senhor, para cada um de nós, falar e divulgar o Teu nome, nesse mundo e nesse século, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.